Olá, tudo bem? Estamos aqui mais um programa Tempo de Consagração. Agora nós estamos com uma novidade, tá bom? Toda quinta-feira às 20 horas, lá no nosso canal no YouTube, nós estamos fazendo um podcast tirando dúvidas de teologia, sobre família, sobre relacionamentos, tá bom? Acompanhe a gente lá também. Nosso programa hoje é um recorte do que aconteceu na quinta-feira passada. Eu espero que você goste, seja edificado. Fica com a gente aí. E aí, João Paulo, que dúvidas você ficou tendo aí da nossa última live, do nosso último podcast? Quais foram as dúvidas que você teve aí que surgiram? Então, vamos lá. Eu tenho uma dúvida, eu tenho até uma pergunta para fazer aqui sobre o dilúvio. Na Bíblia fala, né, que Deus falou para Noé construir a arca e tal, e houve o dilúvio, mas a minha pergunta é, ah, o mundo inteiro foi inundado ou só foi aquela região ali onde estava Noé? O planeta ficou submerso ou só foi aquela região ali? Essa pergunta é uma pergunta muito importante e que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Nós precisamos entender, o mundo primitivo ele era muito pequeno. Então, naquela região, e se inundou. Naquela região, então, quando nós lemos todo o relato da arca, dos animais que entraram, nós precisamos entender que o mundo conhecido da época todo inundou-se. E as pessoas, depois da inundação, veio uma nova geração, uma nova família. Uma família que foi salva, então, por essa arca. E depois houve Babel, e Babel, então, houve a dispersão de todas as pessoas por todas as regiões do mundo. É interessante que o relato de um dilúvio foi encontrado aqui em povos indígenas brasileiros, também em povos indígenas astecas, maias. Interessante, João Paulo, nas ilhas lá do Pacífico também. E as pessoas podem me perguntar, então como que aconteceu essa dispersão? Logo depois de Babel, as pessoas foram se desentendendo e as pessoas então foram se espalhando. Então existem diversas teorias que as pessoas chegaram até aqui, América Latina, pelo Estreito de Bering, lá no norte da China, e se encontrando também ali com o Alasca. Existem teorias que houve uma era glacial muito forte, e os relatos, inclusive, também já foram encontrados entre também aquelas pessoas que habitam aquela região, que se habitam como tribos. Então, diversos povos primitivos relatam que uma família foi salva pela uma arca. Então, nós podemos entender que houve o dilúvio ele teve uma escala mundial diante da humanidade que vivia naquele período. Houve essa morte em massa, infelizmente, porque as pessoas estavam completamente desviadas do caminho, e assim, então, elas puderam, através desses estudos arqueológicos, e esses relatos arqueológicos são impressionantes, onde a gente acha em diversos lugares essas informações que relatam para nós que uma família foi salva por um barco em um período. Bem interessante, né? Muito interessante, interessantíssimo. Isso aí acho que é uma dúvida de muitas pessoas, né? Inclusive foi a minha também. E a gente também vai falar um pouquinho de Babel, né? Então, quer dizer que até ali o período antes da construção da arca falava-se uma língua só, é isso? Sim, falava-se várias coisas, aquela geração pré-diluviana,
era diferente. Eles falavam um único idioma, né? Algumas pessoas viviam muito mais, né? No caso de Adão, chegou a viver 900 anos, quase um milênio. Então imagina, uma pessoa que vive um milênio, né? Então é muito tempo, muita história, né? Muita vida, né? O próprio Noé, o Noé viveu quase 600 anos de idade, ele levou quase 100 anos para construir a arca junto com seus filhos. Os seus filhos, logo após, então, houve uma mudança. E eu achei interessante porque algumas pessoas me perguntaram, então, como que as pessoas viviam tanto tempo e hoje não vivem mais? O que aconteceu? E há estudos interessantes de pessoas, de endócrinos, de fisiologistas também, de médicos, estudiosos, que falam que houve um período em que as pessoas até elas tinham um outro biotipo e uma outra forma de se desenvolver. E dentro dessa possibilidade, essa outra forma de se desenvolver, as pessoas, então, elas estavam fazendo o quê? Elas se alimentavam de uma maneira diferente, por isso viviam mais, não tinham o estresse, as preocupações, por isso viviam mais. Mas existem biólogos que acreditam que a fonte do elixir da juventude é a possibilidade das pessoas sintetizarem a vitamina C. Hoje a gente não sintetiza isso. Então hoje a gente precisa, através dos alimentos, ou até mesmo através de nós tomarmos a própria vitamina C sintetizada, para que a gente possa, então, ter uma melhor qualidade de vida, porque a vitamina C é antioxidante. Então, sendo antioxidante, então, ela nos ajuda em diversas situações da nossa vida. Agora, acreditam-se que houve um período da raça humana em que a própria raça humana sintetizava a vitamina C de uma maneira muito mais fácil. E por isso, então, essa longevidade. Eu não estou querendo afirmar que é isso é apenas uma teoria que se explica essa possibilidade, que inclusive foram feitos alguns testes com animais sobre isso, e alguns animais que vivem muito, no caso as araras, né, que vivem muito, os papagaios que vivem muito, e eles mesmos sintetizam essa vitamina de uma maneira diferente que nós. Então, quando ocorreu o dilúvio, ocorreu então não só apenas uma mudança moral, mas ocorreu também uma mudança de biotipo de gente, de biotipo de pessoas. A família de Noé era uma família diferente. Então, essa família sendo diferente, a gente viu isso na novela, mostrou isso, que eles eram mais agricultores. Então, essa mudança que houve, então trouxe essa mudança da longevidade. E quando o Senhor estabeleceu ali, então, no capítulo 9, a aliança que ele fez, ele disse que não passaria mais de 120 anos. E hoje a gente achar uma pessoa com mais de 100 anos é bem difícil, né, João? É bem difícil, mas hoje eu vi uma com 102 anos que estava lá feliz da vida, tomando a vacina. Tava vacinando. A minha mãezinha vacinou, eu levei ela na quarta-feira para vacinar. E aqui na nossa igreja nós oramos, né? Pedimos que Deus pudesse estar iluminando os cientistas para encontrar uma vacina, e está aí a vacina, né? Graças a Deus as pessoas estão podendo se vacinar. E nós vamos voltar agora a um novo tipo de normalidade, igual o período lá de Noé. Ele teve um outro tipo de normalidade que nós vamos nos adaptar, como sempre a raça humana se adapta e nós encontramos o melhor caminho para viver. Muito bem, então, boa explicação aí, né? Então, antes da Torre de Babel,
E às vezes muitas pessoas acham que não entendem, não sabem por que o povo naquela época teve a ideia, né, de construir a arca. A arca não, perdão, de construir a torre. A Torre de Babel. Bem, segundo os relatos bíblicos, o povo começou novamente a Babel, de Noé a Babel passa-se algo em torno de 200 anos. Então, os próprios filhos de Noé já não estavam vivos. Então, já é a segunda ou terceira geração de Noé. Então, aqueles que passaram pelo dilúvio já não estavam mais vivos. Então, eram os netos e bisnetos de Noé. E, novamente, a humanidade se afasta de Deus. E se levantou, então, Nimrod. E na novela traz a grande polêmica, né? Nimrod, Semíramis e Tamuz, né? A relação incestuosa. Então a gente precisa explicar isso. Primeiro, Semíramis não consta na palavra de Deus em nenhum relato. E Tamuz, que seria o filho incestuoso com Nimrod, também é mera especulação. O que nós temos na palavra de Deus? O que nós temos na palavra de Deus? Não há um relato muito claro de quem foi a ideia de construir essa arca. Mas o relato que foi nos colocado é um relato que nos mostra que o povo se desviou novamente do caminho do Senhor. E assim, ao invés deles cumprirem um mandato divino de sair, multiplicar, dominar a terra, eles resolveram então achar que eles poderiam chegar diante de Deus. Venha para o Cameló da Domoquei, ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, além de lojas como eletrônicos, celulares, acessórios, lanchonete, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sábado das 8 às 14 horas, na Avenida Anhanguera, no Praça A. Tá todo mundo em casa, o mundo parou e blá, 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 blá. Mas a sua marca, o seu negócio, tá vivo, só esperando tudo passar, né? Apareça agora. As pessoas sumiram, mas estão em casa, celular na mão, e o seu negócio pode chegar até elas. Marketing digital. A propaganda é o seu negócio. E nesses tempos, para que ele não perca a alma, a vida, nós cuidamos disso para você se cuidar. Não é pelo simples fato de se vestir, e sim em ter estilo. Se sentir bem, confortável. Chegou a Matilha T-Shirt, uma combinação de prazer, vestir bem e estar na moda. Nos siga nas redes sociais soupop.store, visite nossa loja virtual soupop.store ou venha nos conhecer na Avenida Dom Abel Ribeiro, Centro, Aparecida de Goiânia. Na vida real temos muitos super-heróis anônimos que todos os dias se esforçam para nos proporcionar saúde, bem-estar, proteção e informação. Muito obrigado, profissionais da saúde, segurança e imprensa, por toda a dedicação dispensada a nós nestes dias difíceis em que estamos vivendo. Uma homenagem Nova Ótica, cuidando dos seus olhos. Obrigado por ter nos acompanhado hoje. Espero que tenha sido bastante edificante para você, para sua família. Que Deus te abençoe e te guarde. Estaremos juntos na próxima semana. Fique na paz de Cristo.